Bom dia, meus amados. Mais um domingo sem podermos nos reunir. Mas o Senhor é bom. O Senhor tem estado conosco e eu espero que em breve nós estejamos reunidos novamente. Já se vão aí quase 1 mês e meio, um pouco mais, eu não me recordo ao certo, sem podermos nos reunir, sem podermos nos ver. E mesmo quando pudermos nos reunir, talvez fiquemos um tempo sem podermos nos tocar também, ali aquele abraço gostoso. Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Ele tem nos dado esse desafio e tem sido um grande desafio de fato, porque para nós que somos achegados, é mais difícil ainda nos mantermos afastados. Para nós que nunca vivenciamos uma situação semelhante a essa, quando íamos e vínhamos, e às vezes nem nos preocupávamos como entrávamos em casa, né? Às vezes entrávamos até de sandália, de sapato, e não tínhamos essa preocupação. Agora nós temos que ter essa preocupação, cuidar melhor da saúde, fortalecer mais ainda a nossa imunidade. Então são muitos desafios. E é claro que, como é uma situação diferente, nós também enfrentamos medos, ansiedades. E se você prestar atenção, todas as mensagens que eu tenho trazido são no sentido de fortalecer o nosso coração diante do Senhor. Mas não é aquele fortalecimento barato de dizer assim, tudo vai passar e daqui a pouco vida que segue. Não. Deus está nos ensinando algo precioso nesse tempo de pandemia e é preciso que nós estejamos atentos à voz do Senhor. Ele está nos mostrando, sobretudo, o quanto o homem é frágil, o quanto o homem, por mais que faça planos, ele não tem o controle sobre o seu futuro. E nós temos meditado nesses temas nesses dias. E na semana passada eu falei um pouquinho sobre o quando então é que eu sou fraco, então é que eu sou forte. E eu gostaria de meditar um pouco mais, porque se você tem sentido às vezes que as suas emoções vão lá em cima e descem muitas vezes, porque a gente passa por isso, né, por esses medos e esses temores que a gente ouve o tempo todo. Mesmo que confiemos no Senhor, às vezes o nosso coração nos trai. Então, é preciso que nos fortaleçamos no Senhor e vejamos as bases para sustentar a nossa vida. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 147. Salmo 147, e acompanhar a leitura que farei desse texto, e depois eu destacarei alguns versículos para a nossa meditação. Eu não farei uma exposição de todo o Salmo, mas apenas alguns destaques e olhar outros textos das Escrituras. Neste momento começou a chover aqui, eu estou gravando antes, claro, mas uma chuva gostosa aí que cai e que regará a terra, com certeza, né? Mas vamos regar a terra do nosso coração também, apesar de que o Senhor já habita no nosso coração e isto por si só já traz refrigério e verdor à nossa vida. Mas vamos lá, Salmo 147, diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os inimigos em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra,
faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não faz assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram seus preceitos. Aleluia! Aqui é um salmo de louvor ao Senhor e ele tem algumas partes aqui iniciais, um convite ao povo de Deus a que louve o nome do Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é amável, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Depois no versículo de número 7, eu acabei de ler o versículo 1, versículo 7, cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Depois versículo 12, louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Será que temos motivos para louvar o Senhor? Certamente temos motivos para louvar ao Senhor. O Senhor tem sido bondoso conosco. E aqui o salmista nos recorda alguns pontos interessantes que eu gostaria de destacar, que falam sobre esse cuidado do Senhor e como Ele comanda tudo que há na natureza, aquilo que o homem não consegue ter controle, o Senhor o tem. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Como nós olhamos aqui, o que o Senhor quer é que exatamente nos humilhemos diante do Senhor. Ele não tem prazer em que o homem olhe para a sua própria força ou para a força de elementos como os cavalos, que eram muito importantes naquela época, o guerreiro na batalha. Ele diz, não, eu não preciso de nada disso. Eu desprezo até aqueles que acham que a força dele está nos seus músculos. Eu quero que as pessoas temam a mim, que esperem pela minha misericórdia. Em outras palavras, que sejam humildes de coração. E aí o salmista descreve vários elementos da natureza que é impossível aos homens controlar, mas que o Senhor controla, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Aqui pela ação de Deus na natureza, já mostra o ponto essencial que devemos ter no nosso coração. O Senhor cuida dessa natureza nos detalhes. Por exemplo, aqui os corvos. Os corvos são alimentados pelo Senhor. As nuvens dos céus que dão chuva para a terra, o homem não pode produzir, está longe a tecnologia não chegou a tanto de poder produzir isto com tanta eficácia, mas o Senhor o dá. É o Senhor que o dá, o Senhor cuida e sustenta tudo que há na natureza. O Senhor sabe quantas estrelas tem no firmamento, não apenas quantas, mas Ele as conhece pelo nome, algo impossível aos homens. Ele alimenta os animais, como eu já havia lido, e aos filhos dos corvos quando clamam. Ele estabelece a paz nas fronteiras de Israel, de maneira que Israel poderia descansar no Senhor
E sempre que o povo esteve envolvido em guerra, existia ali pecados também que Deus estava tratando na vida do povo. Mas a palavra de Deus diz que Ele estabelece a paz para o seu povo e dá trigo, que era o símbolo da vida, do pão, do alimento, da fartura. Sara os de coração quebrantado, Ele dispensa as feridas. Sarar o coração quebrantado, nenhum psicólogo pode fazer isto, a não ser o Senhor. Isto nos remonta nesses tempos de pandemia, quando nosso coração se aflige por alguma notícia, devemos lembrar que o nosso Deus, Ele sara esses corações. Mas também aqui há uma figura de Cristo, sim, porque o coração do homem sem Deus é um coração totalmente quebrado, totalmente sem esperança. Mas quando o homem se encontra com seu Criador por meio de Cristo, então ele vê o seu coração totalmente curado e restaurado. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento. O seu entendimento não se pode medir. E aí o nosso coração, o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. E por que é importante a humildade? Porque o que o Senhor Deus está fazendo exatamente com o mundo hoje é colocar toda a humanidade de joelhos e dizer: vocês não têm poder sobre todas as coisas. Eu sou o Todo-Poderoso, e salmos como este nos dizem que o Senhor cuida até mesmo dos detalhes da sua criação. E cuida também daqueles que são os seus filhos, são caros aos seus olhos. Mas o que a humanidade tem que entender é que é preciso se humilhar diante do Senhor. Aquele que é soberbo diante do Senhor, os ímpios que não temem a Deus, Ele os dará com os ímpios em terra. Mas os humildes, Ele certamente os amparará. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqueles homens que não temem a Deus, fazem do seu braço, ou que querem que têm a sua força em si mesmo, que acham que são autossuficientes, esses certamente darão com os burros na água, como nós falamos. Esse é o homem maldito, e por isso que nós devemos nos humilhar diante do Senhor, dizer: Senhor, que o meu braço esteja sujeito ao Senhor, e eu não tenho a resposta para todas as coisas. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, diz o Salmo 73, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esse texto é importante porque quanto mais nós somos confrontados com essa realidade da pandemia e as dificuldades que vemos corrente no mundo, mais realmente nos vemos impotentes, devemos nos humilhar diante do Senhor, reconhecer que Ele é o Deus que governa sobre todas as coisas, e que no momento em que o meu coração começar a desfalecer por causa das ansiedades ou medos, devo lembrar que Deus é a fortaleza do meu coração e Ele é a minha herança desde agora e para todo sempre. Fazer como o apóstolo Paulo, que dizia: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nele que está a nossa esperança, nele que está a nossa força, não no nosso braço, não nas expectativas que temos quanto ao futuro, não nas notícias que recebemos, sejam elas boas ou ruins. Eu devo simplesmente entregar a minha vida ao Senhor e me fortalecer nele. Buscar então construir a minha saúde nele. Diz a palavra do Senhor lá em 1 de Pedro 4,11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo.
a quem pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Note aqui que quando nos humilhamos diante do Senhor, nós nos humilhamos e nos achegamos a Ele e passamos a viver a nossa vida por meio de Cristo. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, na minha vida e por meio de Cristo. Então aquilo que eu faço e as minhas expectativas estão em Deus por meio de Cristo, e nisto Cristo é glorificado e não eu. Nisto Cristo é exaltado e não eu. E esse texto é maravilhoso de Isaías, nesse caminho de se humilhar diante do Senhor, de reconhecer que Deus tem todo o poder, conforme disse o Salmo 147, que lemos. Agora Isaías 40, versículo 29 a 30, diante das incertezas que passamos, ou quando o nosso coração começa a se abater, devemos lembrar de textos como esse também. Que eu me humilhando diante do Senhor, reconhecendo diante de Deus que eu nada sou, Ele me faz forte. E diz mais o texto, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, os que têm renovado a sua esperança no Senhor, eles sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Segundo aos Coríntios 12, 9, esse texto, diante do que Paulo experimentava realmente disso, de estar na fraqueza do seu coração, de experimentar as incertezas desta vida, daquilo que ele estava vivendo, ele então diz, quando ele tem um espinho na carne, eu falei isso na semana passada, e ele ora ao Senhor por 3 vezes, e Deus então responde à oração de Paulo, dizendo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Como isto é maravilhoso, amados. Tempos como este de pandemia são tempos que Deus realmente tem colocado não apenas a mim e a você de joelhos, tem nos confrontado com a nossa humanidade, com a nossa fraqueza, mas o seu poder está agindo em mim. O seu poder está me fortalecendo. O seu poder está comigo sempre. E é nisto que eu devo me apegar, me fortalecer. Quando eu olho as minhas fraquezas, então eu busco ao Senhor, eu clamo ao Senhor, e eu sei que então eu sou forte, não por causa de mim, porque dentro de mim existem fraquezas, existem medos, existem incertezas, planos frustrados, medos de ficar desempregado e tantos outros medos, medo de pegar essa doença. Mas então quando eu olho para o Senhor, quando eu me volto para o Senhor, como nós lemos no Salmo 147, né? O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Então eu digo, Senhor, a minha esperança é o Senhor. E nisto, na minha fraqueza, então o poder de Deus atua e me aperfeiçoa para honrar e glorificar o seu nome. É por isso que nele que eu ajo, por isso que nele está a minha vida, sempre. E olha aqui esse tesouro maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Nós temos esse tesouro, esse poder de Deus em nós, como em vaso de barro. É isso que somos. Nós não somos esse vaso forte de metal, como às vezes é vendido para nós, que somos o ser humano, sempre consegue superar tudo. A palavra de Deus nos diz que nós somos vasos de barro. Mas por que é importante isso? Porque o barro, ele é frágil. Primeiro, o barro ele é frágil. O barro, o oleiro, ele molda o barro conforme ele quer, né? Então tem
Tem essa imagem também, mas aqui o destaque é a fragilidade e a falta até mesmo de formosura, talvez, naquele barro. Não seja tão valioso aquele vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro existe o valor do tesouro, que é Cristo habitando em nós por meio do seu Espírito Santo que está em nós. E somos, por isso, santuário do Espírito Santo, para que a excelência do poder seja de Deus. Note que a Bíblia sempre está destacando o Senhor. Ele cuida dos corvos quando clamam, quanto mais dos seus filhos quando clamam por misericórdia. Por isso que nós podemos dizer como salmista: bem-aventurado o homem cuja força está no seu braço? Não, cuja força está aonde? Está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. É maravilhoso, amados, ter essa convicção, ter essa certeza de que o Senhor está conosco sempre e que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde. Nós vamos ouvir uma canção agora do nosso irmão reverendo Estênio Márcios e daqui a pouquinho nós voltaremos para orar, encerrando a nossa devocional. Ouçamos esta canção. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço a teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus têm bastante água para nadares livre e viver feliz? Puxam a cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Puxam a cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah,
Meus amados, como é bom nós meditarmos nisso, né? Puxa a cadeira, minha alma, vamos conversar. O que te rouba a calma? Por que me colocas essa tristeza no olhar? Né? Vamos viver a nossa vida, sim, mas tendo o Senhor como nossa fonte de refúgio, a nossa esperança, a nossa alegria. É nele que estamos, é nele que nos movemos, é nele que prosseguimos. Fortaleça seu coração diante do Senhor. Lembre que por trás de todo medo, de toda ansiedade, existe o orgulho do homem, existe a prepotência do homem de querer ser o Senhor do seu destino. Entregue a sua vida ao Senhor, totalmente, sem reserva. Pastor, mas eu já sou crente, eu sou da congregação. Mas eu estou falando no sentido de os seus medos, suas ansiedades, descanse nele. Se o Senhor cuida, não é dos passarinhos, não, Ele cuida dos corvos que clamam e os alimenta. Ele está lá, Ele dá a neve, Ele dá a chuva, Ele não só criou tudo que há, mas sustenta com a força do seu poder, quanto mais nós. Então, descansemos no Senhor mais uma vez, amados. Entregue a sua vida completamente nas mãos daquele que tem todo o poder. E oremos ao Senhor neste momento. Senhor Deus bendito, te louvo, Pai, pela meditação que fizemos nesta devocional. Os textos que lemos, que nos lembram a ação do Senhor presente neste mundo. Nos lembra o quanto o Senhor é poderoso e age neste mundo. O quanto o Senhor não está alheio às nossas necessidades. E o quanto o Senhor quer nos humilhar exatamente para nos fortalecer. Por isso o Senhor nos ajuda, Pai. E nesses tempos difíceis que temos vivido, em que as nossas emoções parecem gangorras e parecem até mesmo aquelas montanhas russas que vão para cima e descem subitamente, em que um dia você está bem, no outro dia não está. Que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos leve, que o Senhor nos conduza até a Tua Palavra para nos relembrar, para relembrar a nossa alma o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor cuida de nós. Assim nós oramos, Pai, agradecidos por esse tempo precioso diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha irmã, meu irmão, queridas famílias, que eu estou com muita saudade, eu, as meninas também. Lembre de agora fazer pelo menos 2 orações onde você está para encerrar esse período devocional, tá bom? Que Deus te abençoe e não esqueça que, querendo falar comigo, um aconselhamento ou algo que eu possa ajudar, por favor, entre em contato, o celular é o mesmo, vocês têm meu contato, entre em contato comigo e continuaremos juntos, temos orado todos os dias e continuaremos juntos nessa jornada para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê um domingo muito abençoado por Deus.